Bom dia, pessoal. Bom dia, Thiago. Bom dia, Dudu. Deixa eu chamar o Thiago aqui para poder participar. E aí, Dudu, tudo bem, amigo? Bom dia, Matheus. Bom dia, pessoal. Acho que o delay está um pouquinho grande hoje, Matheus. Como é que vocês estão? Eu também. Aqui. Chegou aqui também Tardelli, já está acompanhando aqui com a gente, Thiago. E aí, Tardelli? Como está? Bom dia, tudo bem? Teodósio também acabou de chegar aqui. Confeitaria era uma vez, acabou de chegar aqui também. Muito bem, muito bem. Bom dia, Vamos saber o pessoal. pessoal. Bom dia a todo mundo. O pessoal está acostumado com esse horário da live, é 7h03. 7h03 em ponto, o pessoal já está entrando aqui. Tá certo, isso aí, isso aí. Vai tomar um cafezinho, Matheus? E aí, pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos dar umas dicas aqui diferentes. Na verdade, diferentes não, né? Específicas de um ambiente, né? Vamos trazer alguma coisa da arquitetura e da gentileza aí aplicada em um ambiente que é muito importante na casa, né? Além de ser funcional. Para nós mineiros, né, Matheus, tem um valor sentimental, eu diria, muito significativo, que é a cozinha, né? Nós ficamos Pois é. sempre na cozinha. Mineiro gosta de ficar na cozinha. Pessoal. E a gente tinha feito uma live há alguns dias atrás sobre o escritório. Se você já colocou alguma coisa em prática do que você aprendeu na live passada, comenta aí também, já deixa um comentário. Essa live vai ficar gravada. Então você vai poder deixar aqui se você já, o que você colocou em prática e se já teve algum benefício daquilo. Porque hoje a gente vai falar de cozinha, mas à medida que a gente for colocando isso, a gente vai dando dicas para você colocar em práticas. Vamos compartilhando aqui o que vocês acharam, o que vocês já fizeram. Legal, legal. É que não adianta nada a gente falar, né, Matheus? Você ter o conhecimento, saber, se a gente não colocar em prática. Então vamos lá fazer uns micro resultados, faz uma mudança aqui, uma mudança ali, coloca aí uma plantinha pertinho, né, do seu ambiente de trabalho, busca conectar com a parte externa que a gente falou, né, na última live. Fazendo quase um review aqui, né, Matheus, do que a gente falou. E começar a colocar isso em prática, né? Entender que a prática disso, quando você vai praticando, né? Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, as coisas começam a acontecer, os resultados, né? Aquelas expectativas que a gente falou, né? Que pode melhorar, faz isso que melhora no seu ambiente, acaba acontecendo. Aí a gente precisa de praticar e fazer isso lá. Vamos ver se alguém comentou aqui, Matheus. E aí, alguém já fez, não fez? Bom é que assim, à medida que a gente for fazendo, como a gente vai gravar aqui também, você está assistindo isso aqui gravado, você pode compartilhar. Qual o benefício que você percebeu quando você colocou isso no ambiente, colocar uma planta no ambiente, no escritório. E é importante ter esse olhar atento, né, Thiago? Para a gente poder observar os benefícios que vão acontecer na medida que a gente vai mudando o ambiente. Uhum. Acho que a gente pode colocar, inclusive, uma caixinha de perguntas, tá, Matheus? Né, depois que acabar Bom, essa live, perguntando, né, da última, né? E também perguntando, né, das questões que vão ser apontadas aqui sobre o ambiente da cozinha, né? Então, nós vamos falar aqui de 3 pontos importantes, né? Que devem ser considerados aí na definição de um projeto de cozinha. E a gente põe a caixinha de perguntas lá para o pessoal saber, para o pessoal ver se eles estão colocando isso em prática, né? Que faz muito sentido, né? Vamos lá, Matheus, você quer começar aí? Quer que eu comece aqui? Como é que vamos fazer ué, aqui? eu acho que eu vou fazer o papel do leigo aqui, por exemplo. Quando eu penso em Vamos lá. cozinha, Thiago, o que eu acredito que seja importante para a cozinha, depois você vai me falar o que você considera importante no projeto, o que você observa. Por Perfeito. exemplo, duas coisas que já me vieram na cabeça aqui agora. Por exemplo, quando eu penso em cozinha, a primeira coisa que vem na minha cabeça é funcionalidade. É um ambiente que tem que. Porque eu pensei nisso de manhã, o que é o ambiente? O ambiente tem um papel de nos ajudar e não nos atrapalhar. O ambiente tem que ajudar a nossa rotina. Então, assim, e eu vejo a cozinha, por exemplo, quando a gente vai passar por alguma reforma, quem já passou por reforma, comenta aí. O ambiente que mais, assim, mais prejudica quando a gente faz uma reforma, que mais prejudica o andamento da casa, é justamente a cozinha, gente. Eu já tive clientes, já passei por reforma. Então, a cozinha ela está ligada com uma série de atividades que a gente desempenha ao longo do dia.
E às vezes a privação dela, ela afeta muito. Então, assim, o que será que a gente pode fazer para tornar ela mais funcional? A primeira coisa que me vem assim na cabeça, quando eu penso em cozinha, é a questão da funcionalidade. É isso Já, mesmo, Matheus. Tem três pilares muito importantes para se considerar na cozinha. O primeiro, né, a cozinha é um espaço que a gente tem um espaço que a gente faz, né, que faz o cozimento dos alimentos, então é um espaço de cocção, né, então é muito importante. Tem o espaço que a gente faz a lavagem das coisas, né, então lavar ali os alimentos, que é a parte que tem a pia e tal. E tem a outra parte que é a parte de preparo das coisas, que aí a gente pode incluir, inclusive, a geladeira nesse local, né? E de armazenamento e de preparo, né? Então, quando a gente pensa num espaço de cozinha, pensando na funcionalidade, como você bem trouxe, Matheus, é muito importante que esse triângulo, né, essa tríade, esteja muito bem pensada e muito bem feita, né? E o que você tem que evitar, né? O que você não pode fazer numa cozinha? É criar muitas circulações, principalmente atrás de onde você vai mexer, por exemplo, com o espaço de cocção, devido à segurança, né? Atrás do fogão é o lugar que você não deve passar muito. Ah, Thiago, mas não tem jeito, a minha cozinha é um corredor. Tudo bem, mas evita, tenta manter a distância o máximo possível, né? Uma outra coisa em relação ao espaço de cocção que é fundamental de pensar é assim, se não, é ótimo se você não conseguir não deixar esse fogão colado na parede, né? Imagina, eu tenho o fogão colado na parede, tenho aqui o cabo da minha panela, eu não consigo virar. Não consigo virar minha panela. Isso é perigoso, né? Então, quando a gente pensa no espaço da cocção, é muito importante pensar na segurança de quem vai utilizar o espaço, né? Então, se você tiver opção em projeto, que tem casos que você tem espaços menores, você tem que pensar de uma outra forma, se você tiver a opção, deixa o espaço de cocção, deixa o fogão num local que tenha pouco trânsito por trás dele, que as pessoas não passem muito, que fica num lugar mais no cantinho, eu diria, ali, mais restrito, né? Isso é muito importante para evitar possíveis acidentes. Sabe, Matheus, que na cozinha e acidentes domésticos, cada dia que o número é absurdo, eu não vou lembrar os números aqui agora, mas eu sei que é um número altíssimo de acidentes domésticos. Os principais locais da casa que tem esse tipo de acidente é banheiro e cozinha, né? Então, porque é onde você tem mais riscos e tal. Tem um pessoal entrando aí, Matheus. Ó. Pois é, Thiago, deixa eu dar aqui, que chegou muita gente aqui, ó. Ô, Éder, bom dia, Éder, amigo. Leandro tá aqui também. Eu não vou conseguir ver todo mundo aqui, mas todo mundo bem-vindo. Um prazer estar aqui com vocês aqui na manhã. Sejam Vamos todos lá, bem-vindos. Thiago. Coloca o tema da live aí, Vou Matheus. Você consegue colocar aqui, fixar, por favor? aproveitar Coloca aí. agora. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Então, eu estava recapitulando aqui, gente, para quem entrou agora rapidinho, é que a gente deve considerar três pontos importantes, ó, três questões importantes da cozinha, que é o espaço de cocção, o espaço de lavagem e o espaço de preparo. O espaço de cocção é onde a gente tem que prezar, né, e zelar pela segurança das pessoas, né? Então, ali você tem ali as panelas quentes, o forno quente, né? Isso também vale para as torres verticais, onde a gente coloca os fornos, né? Forno de pizza, forno normal, forno elétrico, né? Então tem que tomar muito cuidado com esses espaços na cozinha e zelar pela segurança de quem usa. Então, se possível, em projeto, manter esses espaços mais restritos, mais no cantinho, eu diria, né? O espaço de lavagem, ele não pode estar muito distante, né? Ele é um espaço de conexão, eu diria, entre o espaço de cocção e o espaço de preparo e de armazenamento, né? Então, você precisa de ter ali uma pia com a parte molhada dela, para que você não faça uma bagunça danada na cozinha. Então, a parte molhada da pia, gente, é aquela que tem um ressalto, né, para baixo, que envolve ali, que a pedra é um pouquinho mais, parece que ela é um pouquinho mais alta, né? Então, para quê? Para que a água não saia derramando na sua cozinha toda, não entre dentro dos armários, né, de MDF, que normalmente estão por baixo da pia, né? Então, é sempre importante, Matheus, para o espaço de lavagem, considerar uma pia que tem uma profundidade interessante, porque senão você fica lavando ali os alimentos, né, e fica espirrando tudo em você. Então, pias aí com profundidades acima de 14 centímetros já Ô, ajudam muito Thiago. nisso. Oi. Ô, Thiago, e quando eu penso assim, agora que você me falou disso aí, quando eu penso em questão de projeto, a cozinha talvez seja um dos projetos que tem o maior nível de detalhes, não é verdade? O que você acha? Também, nós vamos chegar lá nos acabamentos. Nós vamos chegar lá nos Porque acabamentos. Tem mais detalhes, tem detalhes técnicos e de acabamento, né, Matheus?
Sim, é porque eu fiquei pensando assim, que ver aqui agora, porque você pensa assim, você tem que lidar com a questão da higiene, você tem que lidar com a questão da água, do gás, existem muitos sistemas que tem que trabalhar juntos ali para poder, para o ambiente poder funcionar e funcionar de forma eficiente. Porque igual a gente falou, que eu falei mais cedo, o Thiago falou que estava correto mesmo, a, a cozinha é um ambiente funcional que desempenha uma série de funções dentro e elas precisam funcionar bem e de forma eficiente. Todas elas têm que trabalhar bem. Uhum, isso aí. E assim, Matheus, para reformar, né, pensando em reformas, né, de espaços, a cozinha é o que a gente tem que ter mais cuidado. É onde na hora que a gente está fazendo o levantamento, né, a gente precisa de anotar mais coisas, a gente precisa de considerar todos os pontos elétricos, de gás, de hidráulicos, né, alturas corretas aí do exaustor ou do depurador, Aqui, né, então tem que considerar a entrada e saída de água do filtro. Pode falar, Matheus? Tiago, tem muita interação aqui, pessoal. Aproveitando aqui, ó, se você está fazendo sentido para você, já compartilha com um amigo para poder assistir a live também, que a gente está só começando o tema, a gente ainda tem 15 minutos aqui para poder falar. Então aproveita que dá tempo de chamar seu amigo para poder acompanhar também. É. Clica aí, aperta o botãozinho do aviãozinho aí e manda isso aí para um monte de gente, porque aqui são dicas importantes e são dicas práticas que você consegue colocar na sua cozinha aí de maneira rápida, né? Vamos dar umas dicas aqui, no final eu vou falar do que a gente pode fazer. Inclusive, Matheus, no último sábado, eu postei lá no canal da Arquitetura da Gentileza dicas para fazer, para armazenar alimentos, né? Dicas de dispensa em espaços pequenos, em cozinhas Olha, pequenas. Eu abri aqui a minha cozinha, que a minha cozinha é bem pequenininha, e abri aqui a minha solução, a solução que eu adotei na minha casa, para vocês aí, para vocês darem uma olhadinha e verem lá. Então é uma solução bem interessante, tá lá no canal da Arquitetura da Gentileza no YouTube. Tá bom? Não deixe de ir lá também curtir, compartilhar, que dá para vocês terem insights aí para aplicar isso na casa de vocês. Então, Matheus, ó, falamos aqui do espaço de cocção, que é um espaço que a gente deve zelar pela segurança. Falamos aqui também do espaço de lavagem, né? Falamos de alguns detalhes da pia, né? Eu vou colocar depois, Matheus, depois que acabar essa live, eu vou colocar no Stories algumas fotos de algumas cozinhas que são funcionais e que esteticamente também são bem legais. Eu vou colocar para vocês aqui parte do meu portfólio aqui para vocês darem uma olhadinha em alguns detalhes de algumas cozinhas. Então falamos da cocção, falamos aí do espaço de lavagem. E o outro espaço, Matheus, que é fundamental e que a gente precisa de pensar, é o espaço de armazenamento. E aí a gente sim. coloca armazenamento e preparo, né? Porque, olha só, cada dia que passa, esses espaços de cozinha estão lá interligados com a área. Eu fui num stand de vendas esse final de semana e eu tive a oportunidade de conhecer um apartamento muito pequeno. E agora eles já estão considerando a possibilidade da cozinha estar junto com a área de serviço. Então, assim, não tem divisão nenhuma, Matheus, não tem nem separação. Então, você está ali, você tem uma pia, depois você tem um tanque mais profundo de inox. Embaixo desse tanque profundo de inox, ou ali próximo, né, você tem a máquina de lavar. É tudo dentro do mesmo espaço. E a gente tem que ter cuidado com esses 3 pontos que eu falei. Por exemplo, se eu tenho uma pia, lavei os meus alimentos. Onde que eu vou colocar esses alimentos para secar? Eu preciso de uma bancada mínima ao lado. Né? O mesmo vale, por exemplo, para quando eu vou cozinhar. Tirei ali as coisas da geladeira. Vou colocar próximo do fogão para eu cozinhar. Onde eu vou colocar isso? Como eu falei desde o início, é muito importante que na cozinha essas funções que o Matheus fez o gancho inicial aqui, que essas funções estejam muito bem definidas, para que eu evite circulações dentro dessa cozinha. Então, na hora que eu estou cozinhando ali, eu não posso ficar virando de costa, pegando as coisas, sabe? Eu tenho que ter ali um processo, né, que é muito importante para usar dentro do espaço. Então, vou lá, retiro o alimento de dentro da geladeira ou de dentro do armário, coloco ele numa bancada, ele vai passar pelo processo de lavagem, vai ser lavado, vai ser higienizado, depois ele vai ser colocado no outro lugar, para sim eu começar a cozinhar. Então, é importante entender esses processos na cozinha, para que não gere possíveis acidentes, para que não corra o risco, né, de ficar trombando com pessoas. Imagina, Matheus, você está lá no fogão e pessoas passando atrás de você. Você não sabe se você olha para a panela ou se você olha para trás, né? Para você não trombar e não correr o risco, né? O cabo da panela é muito importante para onde que ela está direcionada, né? Então, armazenamento, gente.
Geladeira. Matheus, o que você mais usa na sua cozinha? Qual que Cara, é que eu a mais, coisa que você mais... provavelmente a geladeira que eu mais uso, a geladeira é o principal. Então, pessoal, pensa comigo. Se a geladeira, isso não é só o Matheus, tá? Isso é de uma maneira geral. Se a geladeira o local, é o ambiente, né? O ponto que eu mais utilizo da cozinha, qual desses três pontos, fogão, pia ou geladeira, devem estar num lugar mais acessível? Entende? É uma resposta óbvia. A geladeira, ela precisa estar no lugar que eu entro, pego o que eu precisar de sair e saio e vou embora. Vou pegar uma água, vou pegar um suco, vou pegar alguma coisa só na geladeira e sair. Isso acontece. Né? O fogão já te demanda ficar mais tempo na cozinha. Então, a geladeira e os espaços de armazenamento, eles têm que ser muito pensados para que eles fiquem em locais mais acessíveis, que gerem menos circulação dentro da cozinha. Então, Matheus, esses são os três pontos, esses são os pilares fundamentais para quando eu começo o projeto, é quando a gente deve começar a pensar numa cozinha. A cozinha se divide basicamente em espaço de cocção, espaço de lavagem e E preparo, né, armazenamento. e armazenamento. Tem o pessoal chegando aí. Bom dia, pessoal, sejam É, bem-vindos. Quem chegou aí é por agora, né? Essa live vai ficar gravada lá para vocês, mas a gente já falou de alguns pontos muito interessantes. Não deixa depois de ir lá no perfil da Mazia aí, né? E dar uma curtida lá e ver a live inteira, né? eu achei bem interessante o que você falou agora, Thiago. Quando você pensa na cozinha, a cozinha é um local de processos, né? Você tem uma série de processos, tanto que quando você pega até num contexto mais, falar assim, num contexto industrial, você vê que tanto que eles colocam, eles investem mesmo no projeto para garantir que esse processo aconteça da melhor forma possível e da forma mais segura possível também. Porque além de ter processo, como tem processo, tem a questão do gás, tem a questão da segurança, inclusive questões do próprio fabricante recomenda. Então, por exemplo, quando a gente vai colocar um fogão, o próprio fabricante, os afastamentos que o Thiago falou, ele já especifica de fábrica mesmo, então eles têm que ser respeitados, porque eu já me deparei com situações na prática de que, e é um ponto que tem que ser olhado no projeto, o próprio fogão ser escolhido na faixa de projeto é importante, porque às vezes você vai comprar o fogão e o fogão ele não foi pensado para aquele ambiente. Então, às vezes, a própria bancada não permite a instalação do fogão. Então, assim, é importante ter o projeto junto até na escolha enfim, do fogão, da geladeira, de tudo que vai compor o ambiente, porque a bancada, tudo foi desenhado para isso, né, Thiago? Isso aí. E aí, Matheus, você falou uma coisa muito importante técnica, né? Em relação aos espaçamentos, né? As especificações dos fabricantes, tá? Então, por exemplo, eu comprei um micro-ondas que ele tem 40 centímetros, 45 centímetros, sei lá, um micro-ondas de 30 litros aí, tem 45 centímetros da maior dimensão, né? O espaço que eu vou deixar para ele não pode ter só 45 centímetros. Então, é muito importante consultar para ver ali que eles vão pedir ali, sei lá, uns 5 centímetros de afastamento laterais, uns 5 centímetros de profundidade. Isso vai definir a dimensão do seu nicho que você está fazendo ali para o seu micro-ondas. A gente não pode encaixar ele como se ele fosse embutido a vácuo, né, no negócio, porque não funciona. E você vai estar prejudicando o funcionamento do equipamento e pode gerar ele pode danificar muito mais rápido, né? Então, considerar as especificações do fabricante é fundamental. Uma outra coisa muito que deve ser pensada, né, de forma gentil, né, considerando a arquitetura da gentileza aí, o Matheus na cozinha, é a altura de bancada de cozinha, gente. Ah, é. Por Isso. favor, é uma coisa muito complicada. Ontem eu estava dando aula, eu estava orientando a disciplina de projeto de interiores, e a gente estava falando sobre alturas de bancadas. No caso, era sobre banheiros, né? Mas quando a gente fala de bancada de cozinha, a gente precisa de pensar na questão ergonômica de uma maneira muito sensata. Por quê? Quando a gente está na pia lavando alguma coisa, a gente não fica ali, vai ali, lava as mãos e vai embora. Não. Normalmente você está ali lavando uma vasilha, lavando um copo, você tem que ter um processo de ensaboar, de enxaguar, fecha a torneira. Então você fica mais tempo na bancada de lavar, na bancada da pia, né, da cozinha. Então se você deixa uma bancada muito baixa, e aí eu tô falando porque aqui em casa é 85 centímetros e é muito baixo, você fica ali 1, 2 minutos e já começa a dar uma dorzinha nas costas.
né? Eu Então, assim, tenho. pensar muito na questão ergonômica. Então, assim, gente, não trabalhe com bancadas abaixo de 92 centímetros de altura. 90, 92 centímetros de altura. Porque, na verdade, senão ela foge aos padrões de altura que a gente tem. Eu tenho 1,71 m, eu não sou muito grande. A bancada de 85 centímetros, para mim, já fica incômodo, né? E como na cozinha, na pia da cozinha, o processo de lavar, ainda mais agora, né, em tempos que a gente vive, né, você tem lá, você coloca por exemplo, comprei uma verdura, você vai colocar ela de molho, você vai deixar ela ali um tempinho, depois você vai enxaguar, depois você vai pôr para secar. Então, os processos que acontecem dentro da cozinha são processos um pouco mais morosos, são um pouco mais demorados, te exigem mais tempo ali. Então, a bancada da cozinha, 2 centímetros nela de altura, Matheus, fazem muita diferença. Fazem muita diferença, pessoal. Então, considere aí 92, entre 90 e 92 aí, centímetros, pelo menos 90, para ficar uma altura boa, né, e ergonomicamente interessante para usar em bancadas de cozinha, né? Então, isso é um ponto muito importante. Aí, se o pessoal já estiver reformando, já pensar, já levar isso em conta, né, Thiago? Já pegar e anotar essa medida como referência para saber se isso aí foi respeitado. Inclusive, o próprio afastamento na hora de. Porque tem a questão do sopro embaixo também, né, Thiago? Que eu também acho, assim, isso é um detalhe, pessoal. Ninguém só percebe quando a gente não tem, mas é um afastamento que você tem entre o armário e a parte de baixo, né, Thiago? Você vai até falar melhor que eu, mas para você conseguir chegar mais perto da bancada e conseguir fazer o trabalho. E não socar o dedão, né, Matheus? Sentir uma dor, né? Exatamente. Então, na verdade, a gente tem um sóculo ali que eu, particularmente, coloco pelo menos uns 15 centímetros, que ele fica abaixo do armário, né, gente? Então, na verdade, quando eu faço esse sóculo, né, é como se eu fosse um recuo, né, da parte de baixo do armário. Uma das funções, né, talvez a principal delas, é exatamente me permitir chegar mais próximo da bancada, como o Matheus bem disse. E aí eu consigo colocar o meu pé encostado, né? Meu pé passa, avança para debaixo da bancada. Com isso eu consigo me aproximar mais e essa questão ergonômica também melhora um pouco, né? Porque eu não fico longe, eu não fico inclinado, eu não fico debruçado sobre a bancada, né? Eu fico mais próximo dela. E essas alturas e essas ponderações, Matheus, como você começou lá no início, falando lá da questão funcional, olha como é importante a gente pensar em alguns detalhes, porque a funcionalidade também está ligada à ergonomia. Então, eu preciso de entender melhor quem vai usar essa cozinha. Em alguns casos, claro, gente, a gente precisa de pensar em alturas específicas para clientes específicos, né? E para questões de acessibilidade específicas, mas essas dicas que nós estamos falando aqui com vocês, elas se aplicam a, sei lá, 99% das cozinhas, né? Então, anote isso aí, altura de bancada pelo menos 90 aí, a 92, 93 centímetros, se for o caso, né? Não façam bancadas muito baixas, né? Pensem nesses 3 pilares que eu falei aí de uma boa cozinha, que é o espaço de cocção, o espaço de lavagem, o espaço de preparo e armazenamento, né? Então, são questões muito importantes a serem consideradas, né? Ô, Thiago, Diga, eu Matheus. vou trazer uma dor pessoal aqui minha com relação a. Porque eu acho que não tem como não falar, falar de cozinha e não falar de armário. Assim, o como que. A escolha, porque o armário ele influencia na forma como você vai pegar aquilo, porque é um armazenamento. Você tem que armazenar, igual você falou, você tem uma série de coisas que você tem que armazenar ali dentro. Então, esses armários eles têm que ser muito bem pensados. Por exemplo, o meu mesmo aqui, às vezes às vezes você não consegue ver o que tem no fundo, o que tá. Então, assim, como é que é um armário, estante, o que é melhor quando você pensa no ambiente de cozinha, o que vai ajudar? Porque a cozinha não é um escritório, a cozinha é uma cozinha. Então, às vezes a gaveta talvez não seja a melhor opção, uma gaveta horizontal. Então, o que você pode falar em termos de armário? Que eu acho que isso faz muita diferença. Olha só, Matheus, tem várias formas de você trabalhar armário na cozinha. Você pode trabalhar com as portas tradicionais de abrir, você pode trabalhar com gavetas, pode trabalhar com gavetões também, né? E tem aquelas outras portas que elas abrem, né, para cima ou para baixo, né, viram um complemento de bancada que dá para trabalhar também. O que é importante considerar? A forma como eu vou usar, como eu vou pegar esses alimentos ou esses produtos dentro desse armário. Então, por exemplo, o gavetão, se ele estiver por baixo da bancada, é legal porque você consegue pegar todas as coisas, todos os produtos de cima para de cima para baixo, né? Você olha por cima, vê o rótulo ali do produto, pega e vai usar ele, né? Quando você vai pensar em talheres, por exemplo, as gavetas mais fininhas, elas atendem bem,
né? Porque você consegue ali, você abre a gaveta, você consegue ver todos os talheres. Quando você está fazendo um armário maior, né? Como se fosse uma despensa, um armário do chão ao teto, o que que é legal, o que que é muito interessante de pensar, né? Isso vai depender da sua organização, né? O que que você mais utiliza, o que você menos utiliza, mas as alturas entre as prateleiras, elas são importantes, porque senão você pega, por exemplo, um vidro de azeite que tem uma certa altura e você fez lá um Ele nicho vai. pequenininho e ele não cabe, entende? É, Então, aí precisa de entender os processos do próprio cliente, precisa de fazer um briefing, né, que a gente já falou várias vezes aqui sobre a arquitetura da gentileza, mas precisa de entender essas demandas e reposicionar todas essas prateleiras, as alturas, os tamanhos delas, de acordo com o que o cliente consome, né, e de acordo com o que mais fica próximo. Por exemplo, no meu caso, eu compartilhei, como eu falei com vocês lá no YouTube, da Arquitetura da Gentileza, eu tenho um armário do chão ao teto, que é a minha despensa, e próximo ficam os temperos, na altura praticamente do fogão, porque eu já pego ali, no meu caso, o meu fogão é colado na parede, porque eu não tive outra solução, né? Mas eu vou ali, eu tenho os temperos muito próximos para eu pegar, usar ali no meu fogão, já guardo ele no lugar, né? E já fecho ali a porta sem problema nenhum. Então, na verdade, essas alturas são muito importantes. E uma outra coisa, Matheus, não adianta a gente ficar enchendo cozinha de armário, né? Então, na casa da minha mãe, eu nem sei se ela está aí hoje, mas ela vai falar, a cozinha é lotada de armário. É lotada de armário. Hoje em dia não se usa, porque você tem uma questão de revestimento tão você tem tanta possibilidade de revestimento, né? Que aí os armários precisam ser melhor pensados ainda. Você vai colocar um armário, pensar numa despensa, armário debaixo da pia para fazer um acabamento interessante para virar armazenamento, mas não tem aquela loucura, né? De ficar enchendo a cozinha de armário, né? Você tem vários revestimentos que você consegue trabalhar ali. Então, esses armários do alto, Matheus, eles têm que ser para quase você guardar as coisas que você vai usar pouquíssimas vezes. Pouquíssimas é, vezes. Senão você tem isso que subir aí. numa escada, subir alguma coisa, pegar. Armário em É, cima da geladeira, gente, é uma doideira, né? Então evite. Então coloca só para uma não, composição ou para alguma coisa desse tipo. o meu é assim, Thiago, o meu é armário em cima da geladeira. E realmente, cara, até você falou do azeite, é exatamente o azeite que trava. Eu vou colocar ele lá, ele dá Pois é, certinho. aí o que que acontece? Que acontece, né, Matheus? A geladeira ela é mais profunda do que um armário de cozinha normalmente. Então ainda você tem a questão da. Você fica mais distante do armário, então ele fica mais longo ainda. Pois E aí, é. por exemplo, põe um armário em cima, um erro muito comum, Matheus, põe um armário em cima da geladeira e ainda coloca ele abrindo para cima. Aí para você voltar essa tampa. Como é que você vai para você voltar à frente da. Não tem jeito, ela vai lá no teto, né? Aí você tem que subir, é mais complicado. Então, pensar nessas questões, né, pessoal? Aí ficaram algumas dicas aí para você aplicar a arquitetura da gentileza em ambientes de cozinha, né? Não, na Matheus, eu Copa. não sei o que que acontece, mas o tempo voa às terças-feiras, 7 horas da manhã. Eu não sei o que que acontece com esse tempo Pois é, aqui que passa. Eu assusto aqui. Já são 7h31. pois é. Eu tinha mais coisa para falar ainda, Thiago. Eu ia te perguntar mais uma coisa. Vamos ver se depois a gente pega Não, algumas perguntas, pergunta aí. pessoal. Vamos fazer um plus. Pergunta aí, pergunta um minuto respondo. Tá. Não, é porque tem uma coisa que eu acho fantástica, que eu não sei se você considera também, a questão da gaveta vertical, cara. Para mim, aquilo ali, quando eu vejo num ambiente, faz sentido? Você acha boa essa solução? O que você acha? Acho boa e dependendo de onde você posicionar, principalmente ali próximo ao fogão, né, onde você põe os temperos e tal, essas coisas, eu acho Exatamente. sensacional. Então ela é funcional, né? Tem ali também o nicho que você faz para pendurar ali, talvez um pano de prato, alguma coisa próximo do espaço que você lava, né? Precisa sempre secar a mão para não ficar precisando de pendurar na tampa do fogão, né? Na tampa do forno do fogão. Então, se você colocar ali um lugar para você secar a mão ali próximo dessa gavetinha, né? Vertical que você está falando aí, funciona muito bem. Então, gente, tem muitos pontos a considerar, mas a gente tem que Tem. deixar claro aqui que a cozinha é um espaço muito funcional. E esses pontos que eu e o Matheus trouxemos aqui é para alertar que é um dos ambientes que a gente precisa ter mais cuidado. E quando a gente fala de reforma, né, Matheus, ainda um pouquinho mais, porque você tem que ali medir todas as determinantes, posição das entradas de água, de gás, de energia. Então, é muito importante pensar na funcionalidade, como ela vai ser utilizada, né, no dia a dia. Quando você pensa assim, a gente nem falou de ilha, Thiago. Se a gente fosse falar de ilha, que Verdade. é um Verdade. E negócio, a ilha tem assim, uma não é questão. A ilha a gente deixa para a próxima, mas tem uma questão muito importante, gente. Usar a ilha em cozinhas grandes.
E ponto, Matheus. Vamos finalizar, senão a gente vai ficar até amanhã Vamos lá. Porque esse aqui, nossa, dá assunto pra caramba o da ilha. Só a ilha. Pois é. Deixa eu só fazer. O Tardelli falou show demais. Obrigado, Tardelli. Sempre presente Valeu, aí com a Tardelli. gente. Que bom que tá fazendo sentido. Isso que nos move aqui para trazer todas as terças-feiras aqui um conteúdo prático, né? Um conteúdo que seja possível aplicar aí no seu dia a dia. Aqui eu agradecer o Éder, tá aqui também. Cíntia chegou aqui também. Abraço, Cíntia. Ana Paula tá aí da confeitaria uma vez. Sueli. Pessoal, tudo acompanhando as dicas aí. Vamos colocar em prática. Depois fala pra gente como é que foi. Isso aí. Eu não podia deixar de fazer o jargão, né, Matheus? Seja gentil com você, seja gentil com o próximo, seja gentil com a vida, pessoal. Então, fiquem com Deus aí. Até a próxima live. Essa live vai pro canal da Arquitetura da Gentileza também, tá? Tá aqui no perfil da Mazi, mas vai lá pro YouTube da Arquitetura da Gentileza, tá bom? Matheus, um ótimo dia para você. Aí, pessoal. Ótimo dia, pessoal. Ótimo dia, Thiago. Um abraço, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Éder.